Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.iadelages.com.br. Queremos mandar um abraço a todos os irmãos que estão sempre participando das nossas videoaulas, no nosso canal, também no site do professor, do pastor Ismael, todos os demais irmãos que estão acompanhando. Deus abençoe. Quero parabenizar também os professores, as demais videoaulas que existem nos meios de comunicação. Todos estão de parabéns, fazendo excelente trabalho na obra do ensino na seara do mestre. Também quero aqui deixar um abraço e os parabéns ao trabalho que a irmã Janice tem feito nos meios de comunicação. Ela sempre tem incentivado a todos os irmãos, compartilhando vídeos, incentivando a estudar. E eu quero deixar aqui o nosso reconhecimento à irmã Janice. Tem sido uma verdadeira evangelista nos meios de comunicação. Deus abençoe a todos os irmãos. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 6, que tem como tema perseverança e fé em tempo de apostasia. Nós estamos vivendo um tempo muito sério, onde nós sabemos que apostasia significa o abandono da fé. E muitas pessoas agora, no século XXI, pós-modernidade, que outrora acreditavam em Jesus, já não acreditam mais na pessoa do Senhor Jesus. E eu não estou falando de uma ou duas pessoas, até porque Paulo, quando fala que chegaria o tempo da apostasia, que muitos iriam apostatar da fé, Paulo está falando de uma grande incredulidade mundial, onde milhões de pessoas deixariam de acreditar em Jesus Cristo. E nós estamos vendo isso acontecer. Milhões de pessoas na Europa, principalmente depois que lançaram ali o livro Código da Vinci, onde Da Vinci ele tenta mostrar por meio de códigos, através das suas pinturas, de suas obras, que o Senhor Jesus, na verdade, não é quem todos acreditavam que ele fosse. Ali nas obras do Código da Vinci, eles acreditam que Jesus ele fugiu do Oriente Médio, se casou com Maria Madalena, com ela teve filhos, os descendentes de Jesus fundaram a França, e assim por diante. Ele tenta mostrar uma série de interpretação, de crenças acerca da pessoa do Senhor Jesus, completamente contrários à Bíblia. Depois desse livro, foi feito até um filme, milhões de pessoas na Europa deixaram de acreditar em Jesus. Aí chegou a apostasia. Também na América do Norte, o país dos Estados Unidos, que a religião oficial dos Estados Unidos é o protestantismo, são mais de 150 milhões de evangélicos, também milhões de pessoas deixaram de acreditar em Jesus quando James Cameron, aquele que fez o filme do Titanic, ele fez o filme O Túmulo de Jesus. E ali nesse filme tem comentários de historiadores, arqueólogos, dizendo que eles encontraram o túmulo de Jesus, a ossada do Senhor Jesus, de Maria Madalena e os 3 filhos que eles tiveram. Também milhões de pessoas deixaram de acreditar em Jesus. Isso é apostasia. O que não dizer de influenciadores, pensadores, formadores de opinião, que estão aí, homens e mulheres famosos, que estão simplesmente ridicularizando o nome e a pessoa do Senhor Jesus. O que não falar de Jay-Z, que é o esposo da Beyoncé, ele mesmo fala abertamente. E é lamentável, porque a Beyoncé começou a cantar na igreja evangélica. E hoje é casada com um homem que não acredita em Jesus. Ele fala abertamente que Jesus não existe, nunca existiu, e ele acredita em Lúcifer. Porque Lúcifer foi criado por Deus. Ele acredita em Lúcifer e não em Jesus. Então muitas pessoas estão hoje, o que não dizer de pessoas que são ateus, confesso, como Drauzio Varela, famoso doutor e médico, Malumader e tantos outros pensadores aí que não acreditam em Jesus. Simplesmente o mundo, há décadas atrás, a grande maioria acreditava em Jesus. Hoje, milhões de pessoas não acreditam mais em Jesus. É lamentável. Então, nós estamos aqui hoje com essa lição fundamental. Nós temos que perseverar na fé diante de tamanha apostasia que nós estamos vivenciando e vivendo, onde muitas pessoas já não acreditam mais no Senhor Jesus. E nós, que acreditamos, devemos perseverar. Por isso a lição é muito importante. A lição tem 3 partes. A primeira parte diz a necessidade do crescimento espiritual. E é muito importante essa lição, porque nós vamos ver que mesmo depois de uma pessoa ter provado o dom celestial, que é o perdão de Deus,
provado, sido participante do Espírito Santo, a boa palavra do Senhor, as virtudes do século vindouro, essa pessoa pode cair se ela começar a correr em alguns erros que nós vamos aprender hoje aqui na lição. Então ela é possível sim. E é claro que deliberadamente alguém que abandona, que chega ao ponto do escritor dizer que volta a crucificar a Jesus, expondo ele ao ridículo, isso é uma rebelião aberta, se enquadra na questão da apostasia, da blasfêmia, e aí não haverá perdão para essas pessoas, ao ponto do escritor dizer que é impossível ser renovado novamente. E essa palavra impossível, ela está relacionada à blasfêmia contra o Espírito, que o Senhor Jesus disse que não há perdão. Nós vamos aprender aqui. E no original, realmente, a palavra é impossível. Tá? Já procurei os textos originais ali, pude constatar que não pode colocar a palavra ali, é difícil que volte. Não tem nada a ver com difícil, é impossível mesmo. Não se enquadra no original a palavra difícil, mas sim é o que está ali mesmo, impossível. Ok? Primeira parte, a necessidade do crescimento espiritual. Segunda parte, a necessidade da vigilância espiritual. Para nós nos mantermos firmes, temos que crescer espiritualmente, envolvendo-se com as coisas que realmente têm interesse e proveito para o reino de Deus, deixando as coisas do início, questões simples da imaturidade cristã, nós vamos aprender isso. A necessidade da vigilância para nos mantermos firmes e também a necessidade de confiar nas promessas do Senhor, ter esperança firme, acreditando sempre nas promessas futuras do Senhor. Então vamos lá, primeira parte, primeiro tópico, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Esse primeiro tópico aqui, pode ser que algumas pessoas não tenham entendido o que significa deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Tem pessoas que pensam assim, poxa, deixar os rudimentos da doutrina significa deixar a doutrina de Cristo? Não, você precisa saber o significado da palavra rudimento. Tá? Quando você entender o que significa rudimento, você vai compreender que não tem nada a ver abandonar a doutrina de Cristo. Mas isso está aqui relacionado a você não ficar apegado a coisas iniciais da fé. Ao início, coisas simples do início da carreira da fé. Prestar atenção. Primeiro tópico, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Subsídio teológico. Para entender a expressão usada pelo escritor acerca de deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, é preciso saber o que significa a palavra rudimento. Então a palavra rudimento significa elemento inicial, começo, primeiras noções. É um conhecimento geral e superficial de uma arte ou ciência. Se você procurar no dicionário, você vai ver que rudimento é isso. O escritor pede para os irmãos deixar de lado as questões envolvendo os elementos iniciais da fé. Os irmãos estavam muito apegados às questões dos elementos iniciais da fé. Em que sentido? Presta atenção. Os irmãos estavam muito apegados a debates sobre o arrependimento de obras mortas. Ele chega a dizer aqui, não lançando de novo o rudimento do arrependimento de obras mortas. Ele já tinha... O que eram essas obras mortas? Essas obras mortas, segundo o original, eram as obras da lei, das cerimônias e das práticas cerimoniais da lei, das leis cerimoniais e das leis sacrificiais. Isso ali eram obras mortas, não tinha mais sentido com a vinda de Cristo e a obra do Calvário. Então agora isso ali perdeu a validade. Então o fundamento das obras mortas eram as obras da lei. Eles não podiam lançar de novo esse fundamento. Eles já tinham se arrependido dessas obras. Então, o fundamento das obras mortas era voltar a acreditar nas obras da lei. Ele estava dizendo, não lance de volta esse fundamento. Isso já passou. Ele diz aqui, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras da lei. E esse fundamento era justamente voltar a acreditar nas cerimônias da lei. E ele diz assim, deixe os elementos iniciais, deixe de lado. Vocês já eram para ser maduros. E eles estavam, presta atenção, eles estavam debatendo demais sobre o arrependimento, se era correto se arrepender das obras da lei, se era correto deixar as cerimônias da lei, se era correto, debates que eram perigosos. Também eles estavam questionando vários tipos de batismo. Eles questionavam, debatiam sobre tipos de batismo, e também muitos
estavam apreensivos sobre as coisas do futuro, que eles nem entendiam direito, pertinentes ao futuro e ao juízo. O escritor tenta mostrar que havia outros assuntos pertinentes à maturidade da fé que eles não estavam demonstrando interesse e que era fundamental. Alguns assuntos fundamentais que o escritor pede para eles atentarem era para continuarem servindo uns aos outros em amor e perseverando nisso. Ele menciona isso em Hebreus capítulo 6, versículo 10 e 11. Ele diz para os irmãos: também não deveriam ser negligentes acerca da esperança e paciência a fim de herdarem as promessas. É como se ele dissesse assim: olha, vocês estão perdendo tempo em debates acerca do fundamento, do arrependimento, das obras mortas, debatendo as obras da lei, se era certo se arrepender ou não, se tinha que voltar para as obras da lei ou não. Perdem tempo demais com isso. Também tipos de batismo, também imposição das mãos, nós vamos ver mais à frente. Ficam querendo criar um ritual de imposição de mãos. São detalhes que não traz proveito para a fé. Existem coisas mais importantes que vocês estão deixando de lado. Quais são essas coisas? Os irmãos estão deixando de ser assistidos. Vocês têm que se estimular no amor, na prática do amor, cuidar das almas, trazer mais almas para o conhecimento, se estimular na caridade, servir uns aos outros. Existe muita escravidão. Naquela época existia muita escravidão, muita dificuldade, existia muita perseguição. Ele estava querendo dizer: abandone essas questões iniciais de fé, batismo, se o seu arrependimento foi certo ou não. Não, você já crê em Cristo, deixa essas coisas e vão cuidar de atender os irmãos, da necessidade dos irmãos. Vão amparar as famílias, vão se estimular no amor, vamos crescer, gente. Ele estava tentando falar isso. E aí então fica claro nessa explicação que ele queria o amadurecimento espiritual. E era para os irmãos deixar os detalhes pequenos do início da fé. Por isso que ele diz: abandona os rudimentos da doutrina de Cristo, as coisas iniciais, deixa de lado isso. Agora tem coisas mais importantes para você se preocupar, que é a atenção e o cuidado um para com o outro, cuidando das famílias, dos necessitados, se estimulando em amor, crescendo em união. Aplicação. Aí ele diz também: não sejam negligentes para com isso. Você confere isso em Hebreus 6, 10 e 11. Aplicação: todo cristão precisa amadurecer e crescer no conhecimento da vontade de Cristo. Não ficar apegado em detalhes da fé, das coisas iniciais da fé. Mas devemos crescer. E quando se fala de crescer, isso é a prática do amor para com o povo de Deus, para que haja uma perfeita união em Cristo, de maneira que ninguém abandone a fé, ninguém fique desanimado, ninguém fique desamparado e queira abandonar a Cristo por não ser assistido por meio do estímulo e o amor que nós devemos praticar. Ok? Então, o primeiro tópico, indo além dos rudimentos doutrinários. É importante para nós não cairmos na apostasia e abandonar a fé, que haja o crescimento na prática de vida cristã. E esse crescimento virá quando nós nos preocuparmos com as almas, com as vidas, e não com detalhes doutrinários do início da fé. Os tipos de arrependimento, os tipos de batismo, se é correto isso ou aquilo. Não, deixa isso de lado e vamos cuidar das almas e nos estimularmos em amor. Segundo tópico, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismo e imposição de mãos. Olha que interessante isso aqui. Essa primeira parte fala para a gente crescer espiritualmente. Isso faz com que a pessoa fique protegida contra a apostasia. Essa era a intenção do escritor. Subsídio teológico. Os destinatários estavam muito apegados às questões que envolviam a iniciação de fé por meio do batismo. Muitos até estavam ensinando que bastava participar do batismo para ser salvo. Sabemos que os salvos se batizam, mas não é o batismo que salva. Estava dando muita importância ao batismo, se reunindo, gastando muito tempo para essas questões. O escritor disse: não. As doutrinas do batismo também, vocês estão muito apegados a isso.
e autovalorizando o batismo. Ou seja, qualquer um se batizar está salvo. Não, não é assim. Os salvos se batizam, porém não é o batismo que salva. Não é? Vai se batizar de qualquer jeito aí e já achar que está salvo, garante a salvação por causa que desceu as águas do batismo. Não basta apenas lavar a roupa, a vestimenta, o tecido, molhar. Tem que lavar a alma. Você tem que estar salvo primeiro. Então, deixa isso de lado. Para com essas questões. Ele estava preocupado com isso. Os destinatários estavam priorizando essas questões e deixando de praticar outras obras fundamentais à fé cristã. Outro assunto que estava ganhando destaque era a prática da imposição das mãos. Era comum naquela época homens que verdadeiramente eram de oração e tinham plena comunhão com Deus, estenderem as mãos e abençoar muitas pessoas, principalmente separando-os para o ministério. Era comum a prática da imposição das mãos por homens consagrados. Contudo, muitos estavam querendo tornar essa prática um ritual litúrgico. Enfim, os irmãos estavam dando muita importância a coisas que faziam parte do princípio da vida cristã. Por isso o escritor tenta mostrar a eles que eles deviam deixar esses rudimentos e avançar na prática da caridade e da comunhão. Então, naquela época, estava dando muita importância à imposição das mãos, querendo impor as mãos sobre qualquer pessoa. Até o apóstolo Paulo mesmo disse, ninguém coloque a mão precipitadamente. Então, estava dando muita importância a detalhes de práticas e querendo até transformar isso em algumas regras para impor as mãos a qualquer um e achar que a pessoa de repente poderia ser um semideus e aonde colocasse a mão tudo ia mudar e etc e tal. Não, deixa essas coisas de lado. Vamos se preocupar mais com as almas, ganhar as almas e cuidar das almas. Tá? Não se atenham a detalhes de práticas de fé. Era essa a preocupação do escritor. Aplicação. A maturidade cristã traz sabedoria para o aperfeiçoamento cristão. Então nós temos que seguir as recomendações da Bíblia. Tem alguns detalhes que a gente não pode perder tempo com essas coisas. As almas são mais importantes. O vínculo do amor, a comunhão é muito mais importante. Terceiro tópico, lembrando que tudo isso traz maturidade e firmeza, a fim de que venhamos a evitar a apostasia. Terceiro tópico, indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição e juízo. Subsídio teológico. E pelo que se percebe, os irmãos destinatários estavam fazendo muitas reuniões a fim de fazerem especulações acerca da ressurreição de Cristo e de muitas outras pessoas. Também estava havendo muitos questionamentos acerca do juízo eterno e quem seria condenado ou não. Havia entre os irmãos daquela época muitas outras necessidades que precisavam ser atendidas. Mas os irmãos estavam perdendo tempo com um assunto mal esclarecido e até mesmo perigoso. Então o escritor aos Hebreus sabia que eles estavam se reunindo para questionar sobre ressurreição, a de Cristo e dos apóstolos, porque o escritor, o evangelista, escreveu que na ressurreição de Jesus houve outros que ressuscitaram e foram vistos. Isso ali chocou a comunidade cristã da época e falava-se muito na ressurreição de Cristo e de outras pessoas. E também estavam muito preocupados sobre o juízo. Quem seria condenado, quem não seria, etc. Estavam gastando muito tempo com essas questões que eles nem entendiam direito. Até o escritor aos Hebreus diz, olha, se eu tiver um tempo com vocês eu vou esclarecer acerca dessas coisas. Mas o mais importante, ele menciona aqui, o mais importante está aqui, versículo 9 e 10. Ele diz assim, mas vós, amados, esperamos coisas melhores e que acompanhem a salvação. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra, do trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos. Então, a preocupação maior, que deveria demonstrar maturidade, era o amor praticado entre os cristãos, servindo uns aos outros, suprindo as necessidades dos irmãos, para que eles se estimulassem e permanecessem unidos, servindo ao Senhor, cuidando um do outro, das famílias, das crianças, dos jovens casados, das necessidades espirituais, conjugais e materiais. Eles tinham que estar cuidando disso. Eles estavam perdendo tempo com questões que eles nem entendiam direito e as almas com necessidade abandonando a fé. Ele menciona isso. Olha, não se façam negligentes, versículo 12, mas sejais imitadores, que pela fé e paciência herdam as promessas. Não era para negligenciar. Negligenciar o quê?
o cuidado que eles deveriam ter. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, servindo uns aos outros. A tônica do ensinamento do escritor aos Hebreus aos destinatários é que eles praticassem o amor e servissem uns aos outros, cuidando da família da fé, dos domésticos da fé, e parassem de perder tempo com questões mal entendidas e até perigosas, ok? Aplicação. Primeiramente, o cristão precisa crescer na prática do amor a Deus e também ao próximo. E partindo disso, virá o entendimento acerca de todos os demais assuntos que pertencem ao reino de Deus. Ficou claro, né? Olha que aplicação linda aqui, ó. Os cristãos precisam crescer na prática do amor a Deus e ao próximo. Partindo disso, virá o entendimento acerca de todos os demais assuntos pertencentes ao reino de Deus. Fazendo isso, se importando com o que realmente interessa, que é servir um ao outro, cuidar dos irmãos com muito amor, servir a Deus com amor e dos irmãos, fazendo isso, virá o amadurecimento espiritual e nós ficaremos seguros para não cometermos o erro da apostasia, ok? Então, deixe os elementos iniciais da fé, detalhes e coisas que não edificam e vamos praticar o amor. Fazendo isso, estaremos seguros, ok? Vamos lá para a segunda parte, a necessidade da vigilância espiritual. Aqui é muito sério porque o escritor mostra que é possível que uma pessoa que tenha realmente recebido e provado todas as bênçãos da salvação, ela pode cair e pode deixar de servir a Cristo de maneira que nunca mais consiga. Né? Ele entra numa rebelião, entra numa blasfêmia e é impossível ser renovado novamente para arrependimento. O escritor aqui exorta, né? Chama o ânimo com muita seriedade, isso é exortar. Lembrando que sempre a exortação ela é acompanhada de consolação. Tá? E deixando claro também, muitas pessoas ensinavam errado no passado. A exortação não tem nada a ver com repreensão áspera, rude e agressiva. Tinha pessoas que até pregavam, eu vi pessoas pregando dizendo, Deus me deu o dom da exortação. E ele ofendia os irmãos, batia na igreja, era áspero, era rude. Eu fui pesquisar e descobri já há anos que exortar significa chamar ao ânimo com seriedade e também com amor, de maneira que a pessoa exorta e consola ao mesmo tempo. Então não tem nada a ver com repreensão áspera, rude e também agressões verbais. Vamos lá, ele exorta os irmãos. Primeiro tópico, apostasia é uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. Tem pessoas hoje, irmãos, que estão dizendo que não, a pessoa aceitou Jesus, creu em Jesus, nunca vai perder a salvação, é impossível, pode voltar até a praticar obras da carne, obras mundanas, nunca mais perde a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Isto é mentira, irmãos. Não que a gente deseje que as pessoas percam a salvação, jamais. Mas está na Bíblia que uma pessoa pode cair da graça, entrar em rebelião contra Deus e se tornar uma pessoa que seja impossível novamente que ela se arrependa. Tá? Então é muito sério isso. Tá? Nós temos na nossa cidade aqui pessoas que andam pregando isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pode fazer o que quiser e voltar às práticas da carne. Né? A Bíblia mesmo orienta que a pessoa não pode voltar às práticas carnais mundanas, porque é a mesma coisa que a porca lavada voltar ao despojador de lama. Não pode. Então vamos lá. Subsídio teológico. O escritor deixa claro que era possível que muitos que haviam se convertido abandonassem a fé e voltassem a crucificar a Cristo. Isso é possível. Provavelmente o escritor já havia presenciado, apesar de nós não termos prova, mas provavelmente é possível que ele tenha presenciado o abandono da fé de pessoas que ele havia conhecido. O texto diz, foram iluminados, conforme Hebreus 6:4. O que significa isso? Isso significa que haviam entendido quem era Jesus e o que ele veio fazer. A expressão foram iluminados, se você pegar o comentário judaico do Novo Testamento, você vai ver ali que o original mostra, do grego, que essa expressão foram iluminados é entender quem é Jesus e o que ele veio fazer. É iluminada em relação à pessoa de Cristo, o entendimento sobre a pessoa de Cristo. Contudo, é possível
é possível, devido ao livre-arbítrio, abandonar a Jesus, mesmo sabendo quem ele é. Tá? Lamentável, mas é possível. A palavra impossível do versículo 4 diz respeito à rejeição consciente à pessoa de Cristo. Tá? A pessoa que rejeitar conscientemente a Cristo, ela entra em rebelião contra o Espírito. Aí ficará impossível ela ser novamente iluminada para arrependimento. Isso levará à blasfêmia contra o Espírito Santo e aí não haverá perdão, conforme Marcos 3:29. Então essa palavra impossível está relacionado à blasfêmia, onde a pessoa conscientemente, depois de ter conhecido Jesus, saber quem ele é, saber o que ele veio fazer e resolve abandoná-lo conscientemente. Isso acaba se transformando numa rebelião aberta, e aí então surgirá a blasfêmia contra o Espírito, e aí não haverá perdão. Tá? Aplicação: o cristão precisa valorizar a tão grande salvação e perseverar até o fim, sem abandonar a fé. Que jamais alguém venha abandonar Jesus conscientemente, para que ele então não seja visto como alguém que entrou em rebelião aberta contra Deus, contra o Espírito, e acabe blasfemando e não haja mais perdão. Temos que tomar cuidado. Então, tópico 2. Apostasia é uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. Então, lembrando aqui, reforçando, é possível alguém que foi iluminado abandonar a Jesus. Então, tem que tomar muito cuidado. Nós vamos ver mais à frente aqui o que faz uma pessoa abandonar a Jesus. Agora, alguém que vivenciou a palavra e o Espírito. O que significa isso? Vivenciar, subsídio teológico, vivenciar a palavra de Deus significa receber entendimento da palavra de Deus pelo Espírito Santo. A pessoa que entende a palavra de Deus, o sentido espiritual da palavra de Deus, que revela acerca do reino de Deus, ela só entende porque o Espírito Santo está nela, trazendo esclarecimento dessas verdades. Por isso, vivenciar a palavra e o Espírito, que é o Espírito Santo que faz a pessoa entender a palavra. Provar da palavra significa entender a vontade de Deus por meio da palavra. Entender a vontade de Deus por meio da Bíblia. Aí você prova da palavra. Uma das coisas que faz com que o crente deixe de acreditar na palavra de Deus é a falta de fé e a incredulidade. Quando a pessoa recebe de Deus o entendimento da palavra, ela começa a conhecer, mas se ela começar a questionar, se ela começar a duvidar e não acreditar no entendimento que ela recebe do Espírito Santo, ela começa a endurecer o coração e ela é uma séria candidata a abandonar a fé quando vem a falta de fé e a incredulidade no entendimento que ela recebe do Espírito Santo. Isso traz o descontentamento. A pessoa que começa a desacreditar, a demonstrar falta de fé e a incredulidade, ela fica num estágio onde ela vai receber no coração dela um descontentamento. E isso vai gerar murmuração, ao ponto de fazer com que o crente deixe de acreditar na palavra da graça que está em Jesus. Então, falta de fé e incredulidade traz descontentamento e murmuração. E por fim, a pessoa deixa de acreditar e ela então abandona a palavra e a pessoa do Espírito Santo. Então é um risco muito grande. Confie inteiramente, acredite na palavra de Deus, no esclarecimento que o Espírito Santo nos dá por meio da Bíblia, confie plenamente no que a palavra orienta, sem duvidar, sem desanimar, e a gente vai ficar seguro nas mãos do Senhor, sendo visto por Deus como alguém que acredita nele, e não como alguém que rejeita a sua palavra. Aplicação: o crente precisa sempre acreditar na palavra de Deus e confiar inteiramente na direção que ela nos dá, conforme Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ok? Vamos para frente? Segundo tópico, então nós estamos vendo aqui que é possível alguém que foi iluminado, entendeu quem é Jesus, é possível essa pessoa virar as costas para Jesus, se ela começar a desacreditar. É possível alguém que recebeu a palavra, provou da palavra, entendeu a palavra. É possível também essa pessoa começar a questionar, duvidar e desacreditar. E vem então a incredulidade, o descontentamento e a murmuração. E a pessoa, nós estamos mostrando aqui
tá? A necessidade de vigilância, porque vem essas coisas e vai minando a fé da pessoa até ela abandonar Jesus. Então, nunca duvide da pessoa de Cristo e nunca questione a direção que a palavra de Deus nos dá, ok? E a gente vai se manter firme na presença do Senhor. Tópico 3, apostasia, uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Olha só que interessante. Viver as expectativas do reino significa tomar posse da vida eterna e considerar-se eterno, conforme 1 Timóteo 6:12. Paulo diz: Timóteo, tome posse da vida eterna. A gente acredita. Viver as expectativas do reino é acreditar nas promessas do reino, as promessas futuras do reino de Deus, a eternidade plena. Espiritualmente somos eternos, nosso espírito é eterno, mas virá a eternidade do corpo também, a glorificação desse corpo. Então nós temos que tomar posse disso e confiar plenamente. Mas alguém que viveu essa expectativa, ela pode simplesmente desacreditar e abandona tudo. Presta atenção. Subsídio teológico. É preciso ter paciência e ânimo para alcançar a plenitude da eternidade. Coisa que os irmãos estavam correndo risco de não ter paciência, de não continuar tendo paciência e ânimo. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Quando o cristão não tem ânimo para enfrentar as adversidades dessa vida, ele pode desistir do reino vindouro do Senhor Deus. Mesmo tendo provado as expectativas do reino futuro, o crente que desanima e abandona Cristo pode ficar de fora do reino de Deus. Então, que não haja desânimo, tá? Porque muitos estavam ali com as provações da vida, demonstrando sinais de desânimo. Tinham provado as expectativas do reino futuro, mas estavam correndo o risco de desanimar, porque tem que ter paciência e ânimo, porque o reino futuro é real e verdadeiro. Aplicação: bem-aventurados aqueles que perseveram até o fim, como perseverou Daniel, lá em Daniel 12:13. Deus diz: Daniel, vai até o fim, acreditando 100% nas expectativas futuras do meu reino, nas promessas futuras do meu reino. Tome posse da vida eterna e tudo vai se cumprir fielmente. Agora, para a terceira parte da lição, antes de entrarmos, então, só dando uma retocada aqui na segunda parte, vigilância, viu? Então, quem foi iluminado, permaneça conhecendo Jesus, acreditando em Jesus, crendo na direção da palavra de Deus e acreditando nas promessas futuras, com ânimo e perseverança. Agora, a terceira parte, a necessidade de confiar nas promessas de Deus. Tem que continuar confiando. Primeiro tópico, o serviço cristão e a justiça de Deus. Subsídio teológico. Visto que os destinatários ainda não tinham apostatado da fé, porque os destinatários não tinham apostatado. Eles estavam crentes, firmes, mas estavam recebendo orientações. Visto que os destinatários ainda não tinham apostatado da fé, o escritor volta a confirmar as promessas acerca do reino futuro de Deus. O escritor revela que haverá recompensa para aqueles que trabalham na obra de Deus com amor e esperança. Ele faz essas promessas, por isso que eu disse, ele exorta. Quem exorta sempre chama ao ânimo com seriedade, mas conforta também. Por isso que eu disse que exortar não tem nada a ver com palavras rudes de agressão verbal. A pessoa chama a pessoa ao ânimo com seriedade, sim, é verdade, mas conforta, consola e anima. Nós temos aqui o versículo 10. Porque Deus não é injusto, ele fala. Deus não é injusto. Para esquecer da vossa obra, do vosso trabalho, de amor para com o seu nome, com o que mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então aqui ele mostra que Deus não é justo, não é injusto. E Deus vai recompensar o trabalho dos irmãos. Então ele diz assim, o escritor revela que haverá recompensa para aqueles que trabalham na obra de Deus com amor e esperança. Aleluia! Então, a necessidade de confiar nas promessas de Deus. Pode acreditar, sim. As promessas de Deus vão se cumprir todas e as recompensas do Senhor também. Aplicação: todos que acreditam na palavra de Deus irão receber do Senhor grandes galardões. Por isso Paulo disse isso aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. O vosso
trabalho não é vão. Sede firmes e constantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, ou o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então aqui o escritor volta a trazer consolo para eles, dizendo: creio nas promessas, porque haverá recompensa. Elas são verdadeiras. Aleluia! Então, que ninguém desanime, pois haverá recompensa segura, certa, prometida por aquele que é fiel. Agora o tópico 2. Perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. Subsídio teológico. Para fortalecer a fé dos destinatários, o escritor usa o exemplo do pai da fé, Abraão. Abraão deixou o maior exemplo quando abandonou muitas coisas para ir sem rumo à terra que o Senhor iria lhe mostrar. Abraão confiou inteiramente na direção de Deus, não recuou nem um segundo sequer. Conforme Gênesis 12:4, Deus disse: sai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não duvidou, creu e confiou inteiramente. É isso que nós temos também que fazer, seguir o exemplo de Abraão. Por isso que o escritor, ele menciona aqui no versículo 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Ele menciona no versículo 12 que nós temos que imitar a fé e a paciência daqueles que herdaram as promessas, e menciona já Abraão, que é o maior exemplo. Então ele diz para os irmãos: tenham paciência, muitos também tiveram. Nosso pai Abraão teve paciência. Então tenham paciência, porque é verdade. O próprio Deus jurou por si mesmo que isso é verdade, as promessas futuras do reino de Deus. Então não abandone a Jesus, tenha paciência, tudo vai se cumprir. Aplicação: as promessas de Deus irão se cumprir na vida daqueles que confiam no Senhor Jesus e na sua palavra. Ninguém vai se arrepender de confiar em Jesus, perseverando com paciência. Aleluia! E o tópico 3, para encerrar a lição: Cristo, sacerdote e percursor do crente. Subsídio teológico: o escritor revela que Cristo entrou na presença de Deus em seu reino e deixa claro que o reino de Deus é verdadeiro. Hebreus 6:20. O escritor, só mencionando que o versículo 20 não está na leitura bíblica em classe, mas não significa que ele não possa ser usado como uma referência para o ensino. Então a leitura bíblica em classe vem até o versículo 15. Mais adiante, no versículo 20, ele menciona que Jesus entrou na presença de Deus. Então o escritor revela que Cristo entrou na presença de Deus em seu reino e deixa claro que o reino de Deus é verdadeiro, conforme Hebreus 6:20. O escritor ainda menciona no versículo 19 que essa é a nossa esperança e isso nos mantém firmes, assim como uma âncora segura o barco. Aleluia! Ele fala da importância da esperança. Olha só no versículo 19. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo, a nossa esperança celestial. Foi lá que o nosso bem, Jesus, entrou antes de nós. E ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Olha a visão do escritor, diz: olha, é verdade, esse reino existe. E entre nesse reino com muita esperança. E essa esperança é como uma âncora que nos segura diante do Senhor, assim como a âncora nós sabemos que segura os barcos. Então tem esperança, porque isso é real. Entrem lá com esperança, porque o próprio Senhor Jesus entrou lá já, ele já está lá. O reino de Deus é verdadeiro. E aí ele tenta consolar os irmãos e trazer para os irmãos firmeza espiritual com essa, uma das maiores verdades expressas na Bíblia. O Senhor Jesus entrou no reino de Deus, o reino de Deus é verdadeiro e nós, com esperança, devemos também entrar nesse reino e nos manter firmes, como uma âncora que segura um barco. A nossa esperança nos mantém diante do Senhor Jesus. Aleluia! Aplicação: em Cristo estamos seguros para a entrada no reino de Deus. Aleluia! Que ninguém abandone a fé. Não entre no caminho da apostasia. Permaneça crescendo, amadurecendo espiritualmente. Permaneça confiando nas promessas. Persevere até o fim.
e acredite sempre na direção de Deus, por meio de Cristo, a sua palavra e o seu Santo Espírito, nos estimulando em caridade e amor uns com os outros, aqueles que creem também, estamos no mesmo caminho, e todos nos mantendo unidos na presença do Senhor Jesus. Sendo assim, herdaremos também as ricas promessas. Aleluia! Chegamos ao final de mais uma lição e eu convido você a domingo estar na igreja para aprender a lição de número 6 com todos os irmãos. Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.